Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Gênesis. Eu estive essa semana com vocês falando um pouquinho sobre criatividade e hoje eu estou passando aqui para explicar um pouquinho sobre o que é o slam. O slam é uma batalha de poesia, onde tem os jurados e os jurados dão nota e ganha aquele que tiver maior pontuação. O slam ele surge nos anos 80, lá em Chicago, lá nos Estados Unidos. Um cara chamado Marcus Smith, ele teve a ideia de fazer esse jogo, porque ele estava meio cansado dos saraus de poesia, onde as pessoas iam e falavam suas poesias, ele estava meio cansado disso, então ele quis incrementar alguma coisa a mais. Então ele reuniu as pessoas e colocou jurados. Então todos os poemas levam nota. E como é que funciona o slam? Bom, para participar do slam, você precisa de ter 3 poemas autorais, porque você vai competir, se você passar para a primeira fase, você compete na segunda fase e na terceira fase. Então, tem que ter 3 poemas da sua autoria, você que tem que ter escrito o poema, não pode ser poema dos outros. Pode ler, pode estar decorado, mas tem que ser seu. Segunda regra do slam, não pode ter uso de acessórios ou adereços. Quando você estiver falando sua poesia, vamos supor que tem um exemplo, você esteja falando de um copo d'água. Ah, porque o copo d'água eu bebi a água. Você não pode pegar o copo d'água e beber. Não, é só você e o microfone, ou você e a câmera. E a terceira regra do slam, não pode ter ajuda da plateia. Se você estiver cantando uma música, falando uma música, e você fala, vamos lá pessoal, e a plateia for no seu embalo, você perde ponto. Então, você fala a sua primeira poesia, os jurados dão nota de 0 a 10. Então, a gente pede, ninguém dá 0, né? A gente geralmente dá 8, 9, as notas ficam mais ou menos por aí. E é bem importante dar notas quebradas, para não ter empate. Então, 9.6, 9.9, essas notas são importantes para o final do resultado não ter empate. Então, você termina de falar sua poesia, o jurado dá as notas. E aí, o que acontece? A sua maior nota e a sua menor nota, elas caem, elas são eliminadas. Por que acontece isso? Para não haver favorecimento. Então, para ninguém ser favorecido ou prejudicado, vai cair sempre a maior e a menor nota. O slam é essa batalha de poesia, você fala a sua poesia, e aí, quem passar para dessa primeira rodada, quem tiver as maiores notas, passa para a segunda fase. Quem passar da segunda fase vai ser a final com as 3 maiores notas. E desses 3, quem tirar a maior nota ganha e aí é o vencedor do slam. Eu espero que vocês se divirtam muito porque é divertido. E não se preocupem tanto com as notas são só para brincar, né, para tirar um pouco do comum, mas o importante é participar, o importante é se divertir no processo. Lembrando que o slam é uma brincadeira, é para ser divertido, é para ser engraçado. Então, antes de cada poeta falar, vocês podem criar um gritinho, porque a gente sempre fala, para passar energia pro poeta, o slam das Minas tem um gritinho. A gente grita slam das, aí o público responde Minas. Slam das Minas! E aí o poeta começa a falar a poesia. Isso é para passar uma energia. Outra coisa também que é bem legal é que se você não gostar da nota que os jurados derem, você pode vaiar os jurados. Tipo, o jurado deu um 9.9. Credo! Pode vaiar. E quando der 10, maravilhoso. Pode comemorar também. E é bem legal dizer que só dá em 10 se o poema tocar muito o coração, senão tentem dar notas quebradas, 9.9, 9.7, senão sempre vai empatar. Eu falei das 3 fases, mas vocês não, se quiserem, né, não precisam fazer as 3 fases, dependendo da quantidade de pessoas. Podem fazer duas rodadas ou até uma rodada mesmo, dependendo do tempo que vocês tenham. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. E espero ver em breve o slam de vocês. Beijo! E aí, pessoal, para a hora da ação de hoje, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão escrever um poema de pelo menos um verso. Pelo menos, vocês podem escrever demais. E como bônus, vocês vão declamar, seja por áudio ou vídeo, que vocês mandam aqui no grupo para nós professores. Vocês vão declamar em forma de slam, tá? Como a Gênesis deu aula pra gente. E aí, para inspirar, para quem não conhece, para quem não olhou de forma mais aprofundada,
nós vamos botar alguns links de vídeos dos slams das minas, tá? Para vocês pegarem como referência. Então é só criar um poema de pelo menos um verso e declamar na forma de slam, ok? Aguardo o trabalho de vocês e até a próxima aula.